Oi, 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 sejam todos muito bem-vindos ao podcast Educação Parental na Prática. Eu sou a Aline Cestaroli, host aqui nesse podcast, idealizadora da Educação Encorajadora, um movimento que acredita na construção de um mundo melhor através do encorajamento dos pais e profissionais da infância. Estamos aqui na terceira temporada desse podcast, toda semana com um novo episódio, com uma convidada especial, para a gente falar sobre como essas convidadas, como esses dentes de leão, têm levado a educação encorajadora para a sua prática, seja na relação com seus próprios filhos, seja encorajando pais, fortalecendo outras famílias. Se você está chegando por aqui agora, já aproveite para se inscrever no canal, nos seguir, e assim você não perde nenhum conteúdo. E no episódio de hoje, eu vou receber a Vivian Elias, que é consultora do sono, educadora parental, facilitadora do programa Encorajando Pais. Vivian, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Olá, Aline! Olá, pessoal! É um prazer enorme. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz em poder falar aqui um pouco sobre a minha experiência. Obrigada. É ótimo poder conversar um pouco. Eu sempre falo isso nos episódios, né? De poder ter esse contato mais próximo com cada aluna, né? Com cada dente de leão, conhecer um pouquinho mais o trabalho de vocês. E eu te convidei aqui para participar, porque esses dias você compartilhou lá no grupo um e-book que você desenvolveu sobre a consultoria do sono. E eu achei muito bacana todo esse trabalho. E antes da gente falar, então, né, o tema que a gente vai abordar aqui nesse episódio é sobre a consultoria do sono e a educação parental. Então, essa união de saberes, de conhecimento para potencializar o resultado ali nas famílias. Mas antes eu queria saber como que a educação parental chegou para você, assim, como que foi esse seu encontro com a educação encorajadora? Então, eu já tenho atendimentos com sono, já tem 2 anos e meio, né? E nesse tempo todo que eu venho atendendo sono, eu tenho atendido vários perfis de famílias diferentes. Então, eu comecei a perceber que haviam famílias que chegavam para mim com queixas de sono, que não propriamente era o problema totalmente causado pelo sono, era muito em relação a comportamentos, problemas adequados da família mesmo, do convívio, que ia levando com que essa criança tivesse vários despertares durante a noite. Então, eu senti uma necessidade maior de ter um conhecimento para ajudar essas famílias, não só para tratar o sono, porque às vezes a gente focava muito no sono, mas não tinha resultados eficazes, porque o problema não era totalmente o sono, né? Então, eu busquei a educação parental. Então, assim, pesquisei na internet, pesquisei no Instagram e tudo, e eu gostei muito da proposta do Encorajando Pais, né? Eu achei que tinha muito a ver com o que eu estava buscando. Conversei com a Aline é uma fofa, né? Foi super atenciosa comigo pelo Instagram, me falou sobre o programa e abriu a minha mente. E eu falei assim: não, eu quero fazer. Eu decidi no mesmo dia, a gente já começou a fazer. E através das aulas, né, o que eu achei mais interessante é que as aulas e o conteúdo ajudou a mim, né, primeiramente. Acho que eu nunca te contei isso, né, Aline? Mas ajudou a mim, porque eu comecei a me perceber dentro da parentalidade. E comecei a perceber como foi a minha criação, né? Até os dias, né, de hoje, o que impactou na minha criação, na pessoa que eu sou hoje. E as dificuldades que eu enfrentei por causa disso. Uma coisa que nunca havia passado pela minha cabeça. E com as aulas eu consegui perceber. E olha que eu fiz terapia durante anos. E os terapeutas me voltavam sempre para um direcionamento que não tinha nada a ver com o que estava acontecendo. Sabe? E através da educação encorajadora, eu comecei a me perceber, poxa vida, as situações que aconteciam na minha criação lá desde quando eu era criança, impactaram na forma como eu sou hoje. Impactou quando eu não conseguia dizer não para as pessoas, eu tinha dificuldade em dizer não para as pessoas.
Eu tinha dificuldade em me relacionar com as pessoas. Hoje, por exemplo, eu sou uma pessoa que tem pouquíssimas amizades. Né? E eu sempre fui uma pessoa muito fechada, com pouquíssimas amizades. Eu sou ainda uma pessoa, estou trabalhando isso em mim, que chega uma visita, eu já corro pro quarto. E eu sempre fui assim, uma adolescente desse jeito, sabe? Por causa da forma que eu fui criada. E isso não me atentou, poxa vida, eu sou assim por causa da criação que eu tive, né? E vários psicólogos que eu tratei achavam, porque assim, meus pais separaram quando eu tinha 5 anos, então achavam que o foco era a ausência do meu pai, não focavam na ausência do meu pai. Meu pai nunca fez falta para mim. O problema todo foi a criação que eu tive com minha mãe. Minha mãe ama de paixão. Minha mãe é tudo que eu tenho na minha vida, mas a criação autoritária que ela teve me fez ter muitas dificuldades de relacionamento na minha vida toda, e até hoje eu trato isso em mim, sabe? Ansiedade, eu sou extremamente ansiosa, né? Tive depressão. Então, assim, vários fatores que aconteceram levaram a isso. E eu consegui enxergar isso através da educação encorajadora, do programa, né? Eu comecei a me ver dentro do programa. E isso que eu achei fantástico, sabe? Como você consegue se enxergar. Que lindo, Viva. Fico emocionada aqui te ouvindo, porque a gente nunca sabe, né? Como que o nosso movimento, o nosso conhecimento, essa partilha de conhecimento vai chegar até o outro e impactar o outro. Mas eu sempre falo que essa transformação ela começa em nós, de dentro para fora. E você já tem 2 filhas adultas aí que você tinha comentado, né? Mas Isso. poder usar esse conhecimento para sua cura, assim, né? Para o seu autodesenvolvimento, para o seu encorajamento pessoal. Realmente é uma reflexão muito bonita quando a gente se permite olhar para o nosso legado da infância, né? Para aquilo que nós trazemos na bagagem daquilo que a gente recebeu. Que os nossos pais fizeram o melhor que eles podiam com o conhecimento, com os recursos que eles tinham, e a gente poder honrar isso, entender isso, e entender como nós fomos impactados para até romper com esses ciclos, né? De não levar adiante aquilo que não foi bom, aquilo que que a gente possa oferecer uma educação a partir dessa prosperidade, oferecendo o nosso melhor. Esse é o encorajamento, né? Esse movimento para que a gente se torne a nossa melhor versão a cada dia. E é muito bonito isso, né? Ver, por isso que eu falo que a educação encorajadora, atuar nessa área da educação parental é maravilhoso, porque é um processo que a gente vivencia e que a gente transborda isso para as outras pessoas e contribui com as outras famílias para esse mesmo movimento, né? E o mais engraçado é que eu era do time que fala que apanhou e não morri, sabe? Que eu tive castigo e eu estou bem hoje. Então, assim, eu era do time que tinha exatamente esse tipo de discurso, sabe? Eu fiz uma educação para as minhas filhas mais rígida. Não foi autoritária como a minha mãe, mas é porque foi o que eu aprendi na minha infância. E na época, né, elas estão com 21, 23 anos hoje. Então, na época, a gente não tinha esse conhecimento da educação parental que a gente tem hoje, né? Então, assim, mas eu não tive bater nelas, eu nunca fui muito de bater nelas, nunca fui muito de punir elas, né? Existia, às vezes, correções, às vezes eu chegava a dar umas palmadas, mas não era tanto quanto eu recebi, né? Então, assim, eu consegui amenizar um pouco o que eu sofri com as minhas filhas, consegui dar mais carinho, mais atenção. Hoje em dia elas são super apegadas a mim, sabe? E elas foram umas adolescentes totalmente atípicas, foram adolescentes grudadas em mim, que gostavam de andar comigo na rua, de andar de mão dada, de deitar no meu colo, de pedir para eu cantar a música, de ninar para elas, quando elas chegavam da escola nervosas com alguma coisa, cantava a música de ninar para elas. Então, assim, são adolescentes totalmente atípicas porque eu consegui passar
um pouco mais do que eu não tive para elas, né? E foi muito bom. E isso, né, com a educação parental, né, educação encorajadora, eu consegui ver que, poxa vida, aquela fala que eu tinha, que apanhei e não morri, totalmente nada a ver, sabe? Totalmente nada a ver. A gente não tem essa percepção do quanto mal faz isso na vida da gente. E eu só consegui perceber através das aulas, sabe? Através das aulas, através do esclarecimento, né? É tudo muito, muito claro, né? A forma como você passa tudo pra gente. Então, assim, eu só consegui perceber, cair a minha ficha quando eu vi. Aí eu vi por cada coisinha que eu passei na minha infância, o que ela afetou em mim hoje, na pessoa que eu sou hoje, sabe? Então, assim, eu acho que é importante, não só, acho que todo mundo deveria fazer um pouco de educação parental para ter esse autoconhecimento, né? É válido demais para a vida toda. E é isso que eu tenho usado nos meus atendimentos, igual você perguntou, né? No princípio, como eu tenho usado nos meus atendimentos. Isso que eu tenho usado nos meus atendimentos. Por exemplo, eu até comentei com você sobre uma família que eu atendi, essa família dos Estados Unidos. Eles chegaram até a mim com uma criança de quase 5 anos com problemas de sono. Ela fugia toda noite para o quarto dos pais, fugia toda noite para o quarto dos pais. E que é muito comum, né? Muitas famílias passam por isso. Muito comum, dificuldade de manter a criança no quarto, e a criança quer dormir com os pais e foge, né? E aí Vivian, ela desperta várias vezes à noite, 4, 5 vezes à noite, e correndo para o meu quarto, eu tenho que pegar e voltar ela para o quarto dela. Então, assim, eu comecei a perceber, né, graças à educação encorajadora que eu tive esse preparo, que não é o problema de sono da criança. A criança não estava com problema de sono, ela estava com problema de conexão com os pais. Então, os pais trabalhavam o dia todo, né? Chegava em casa tarde, às vezes tinha que fazer as atividades de casa. Tem outra filha de 11 anos também, passando pela puberdade, passando pela adolescência, precisando também de uma atenção especial, e eles não estavam conseguindo lidar com essa mudança na vida da filha. O que acontece também com muitas famílias, né? A gente não sabe lidar quando está tendo essa transformação para a adolescência, né? A criança, ela muda da água para o vinho. Então, você não sabe como lidar. E isso estava acontecendo com eles. Então, estava tendo muita briga, muita discussão, né? A menina muito acuada, muito na dela, muito fechada, né? Apanhava da irmãzinha menor. Então, a minha irmãzinha menor, muito agitada, muito elétrica, e batia na irmã maior, e a irmã maior ficava na dela. Então, assim, sempre aquele tumulto, né? E é uma família amorosa, mas com esses problemas todos que eles estavam tendo, eles achavam que era o sono da menina que estava atrapalhando, e não era. Né? E graças à educação encorajadora, eu consegui mostrar para eles isso, consegui mostrar para eles que faltava essa conexão entre a família, faltava um pouco desse engajamento com eles, eles terem mais contato com as meninas, separarem um tempo de qualidade, uma reunião de família, entenderem o lado da criança, né? Entender o estilo parental de cada um deles, que é importante também. Né? Então, através disso, nós fizemos 3 sessões a início, e que abriu a mente deles, eles começaram a enxergar de outra forma, tiveram atitudes diferentes com as 2 meninas, e hoje está a pequenina dormindo super bem no quarto dela, né? Ela tem até um mascotezinho no quarto, que é um peixinho. E a outra está conseguindo lidar melhor com a mãe, né? A mãe está tentando lidar melhor com essa parte da adolescência dela. Então, assim, eles tiveram um entendimento melhor do que é. Então, eu achei que foi muito válido o curso. Eu busquei realmente para que eu conseguisse atender melhor as famílias, né? De uma forma mais completa. E eu consegui alcançar o meu objetivo. E eu tenho até mais curiosidades de aprender mais, né? E o que eu mais gostei do curso foi que a Aline me apresentou a comunidade, é uma comunidade exclusiva para as dentes de leão.
e que tem conteúdos riquíssimos, e é muita coisa, né? Eu acho que eu não vou conseguir ver tudo que tem lá tão cedo. Tem ali aos pouquinhos. Mas é muito, muito interessante, Vivian, acho que vale a pena a gente se aprofundar nesse ponto que você trouxe, porque hoje é muito comum a gente ver a questão do treinamento de sono, né? E que vai numa linha totalmente ali contrária ao que a gente trabalha nessa questão do elo, né? Nessa questão desse engajamento, dessa conexão familiar, né? A Exatamente. criança, ela precisa se sentir segura para que ela possa dormir tranquilamente com essa segurança de que ao acordar, a mamãe e o papai, né, estarão ali, esse vínculo, né. Uhum. Esse vínculo à noite, essa segurança para que ela passe 8, 9, 10 horas separado desses pais, ele precisa, para que isso aconteça, ele precisa ter essa base segura que é construída ao longo do dia, nesses pequenos momentos, né, de conexão familiar, de fato, né. Então, é muito comum, e isso acontece não só com profissionais da consultoria do sono, ou do desmame, ou até na psicologia infantil, né. Eu sou psicóloga, atendi por muitos anos como psicóloga infantil, e a minha busca lá em 2017 pela educação parental foi justamente nesse ponto de entender que muitas vezes o comportamento da criança, aquela questão que a criança está apresentando, é a pontinha do iceberg, como a gente, né, como eu ensino lá no Exatamente. curso. Então, é só ali. Então, essa criança que você trouxe de exemplo, né, que estava com vários despertares, toda hora indo para a cama dos pais, que não é um problema de sono, precisa esse comportamento é a pontinha desse iceberg, a gente precisa entender o que está por trás dele, né. Como que está essa dinâmica familiar, esse ambiente, essa conexão, esse vínculo, né, com essa criança ao longo do dia, para que ela consiga fazer ter esse momento de separação no período da noite e ela se sinta segura para adormecer, para relaxar, né. Então, eu acho que é muito importante a gente trazer isso para quem está aqui assistindo, acompanhando esse episódio, porque muitas vezes até profissionais, né, olham para esse treinamento: "Ah, deixa a criança chorar para dormir, deixa a criança, né, coloca ela lá no quarto, porque ela precisa aprender a dormir sozinha", ou até usar as punições, as recompensas para que isso aconteça, né. Uhum. E isso é, assim, contrário ao que a gente, né, ao que a gente faz aqui, que é essa construção de vínculo e esse entendimento do todo, né, de todo esse contexto. Como que é isso para você? E é o que eu falei sobre os traumas, né? Isso gera um trauma na criança, que às Uhum. vezes os pais não têm essa consciência, né? Do que pode gerar fazer um treinamento de sono para uma criança como essa, né? Igual eu citei o meu exemplo aqui sobre o que aconteceu, situações que aconteceram na minha infância que fizeram com que eu tivesse dificuldades na minha vida adulta. Então, assim, você fazer um treinamento de sono com uma criança totalmente imatura, uma criança inocente, que não sabe o que está acontecendo, que está insegura, que pode estar com medo, que pode estar se sentindo, de certa forma, abandonada, porque ela não entende que existe essa separação na noite, na hora de dormir. Ela não entende que a noite é feita para dormir, né? Tem criança que não sabe que dormir tem que ser deitado, por exemplo. Tem criança que não tem essa maldade. Se você coloca ela em pé no seu colo, ela vai dormir ali. Se você coloca ela sentada no sofá, ela dorme sentada no sofá, né? Tem pais que falam assim, meu filho dorme em qualquer lugar. É porque ela não sabe, ela não tem uma maturidade para saber que dormir é deitada na caminha dela. Então, a criança não tem essa maturidade. E aí você pega uma criança como essa e faz um treinamento de sono com ela, deixa ela no quarto lá, escuro, para ela chorar até ela adormecer, isso gera um trauma. Um trauma
que ela pode levar isso para a vida adulta. Eu atendi uma mãe, por exemplo, nós nos tornamos até muito amigas, né? Que ela tem um trauma de infância de que os pais deixavam ela chorar muito, muito. Ela chorou. E aí o que aconteceu? Quando ela veio até mim para poder ajudar no sono da filha dela. Só que o que acontece? Quando a gente trabalha o sono, não quer dizer que você atendendo de uma forma gentil a criança, né? Não é que porque a gente fala que não tem choro, que não vai existir choro de forma alguma. Vai existir o choro. O choro é a forma da criança se comunicar, é a forma dela dizer para você o desconforto que ela tem, né? Se ela tá gostando, se ela não tá gostando, se ela tá com frio, se ela tá com calor, se ela tá com febre, se ela não tá, se a fraldinha tá suja. Então, assim, é a forma da criança se comunicar, ela não sabe falar. Só que essa mãe, ela não conseguia ouvir o choro da filha dela em nenhum momento por causa do trauma que ela teve na infância dela. Feridas da infância. Exatamente. O trauma que ela teve na infância dela, que ela chegou a tratar com psicólogos isso, né? E quando ela via a filha dela chorar, isso voltou à tona. Então, por mais que eu tentei com ela um atendimento mais respeitoso, mais cuidadoso em relação à filha dela, não havia jeito. A filha dela iria chorar de qualquer forma, né? Mas ela não conseguia ouvir a filha dela chorar. E aí ela pegou e chegou para mim e falou: Vivian, aconteceu isso assim. Primeiro ela se afastou, né? E eu fiquei sem entender o que estava acontecendo. Ela, não, pode deixar e tudo. E aí ela resolveu fazer a cama compartilhada com a filha dela, né? E não deixar ela chorar de forma alguma. Foi a forma que ela escolheu o atendimento. Mas isso gerou um transtorno para ela, uma coisa que aconteceu lá na infância. Então, às vezes, as pessoas deixam as crianças chorando e acham que aquilo não vai impactar. A gente impacta demais. Né? Impacta em algum momento, isso vem, né? Ali em algum comportamento lá na frente. Né? E é bem interessante esse ponto que você trouxe sobre a cama compartilhada, né? Que eu acho que é legal a gente trazer aqui, porque eu vejo que surgiu aí um movimento, né, falando muito se posicionando contra a cama compartilhada, outros a favor da cama compartilhada, e aí quem não faz cama compartilhada é um pai e uma mãe horrível, e quem faz a cama compartilhada tem toda a vida prejudicada, né, toda essa... a gente está num mundo muito polarizado, né, então ou é isso ou é aquilo, né. Exato. E isso eu vejo que é um grande desserviço, assim, para a sociedade de forma geral. Isso deixa os pais muito mais confusos do que qualquer outra coisa. E eu parto do princípio, aí você pode falar melhor da sua experiência, né? Porque você é a consultora do sono aí, mas o que eu acredito muito é que não tem um certo ou errado e uma única forma de fazer, né? É preciso avaliar todo esse contexto daquela família. A serviço de que está essa cama compartilhada ou não compartilhada, né? Essa mãe, então, né, como você trouxe, questões dela não resolvidas da própria infância levaram ela para esse caminho de fazer uma cama compartilhada. E a gente não está aqui para julgar e falar se isso era o certo ou o errado, mas entender qual é essa motivação, o que está por trás dessa decisão, né? Qual é esse melhor cenário de fato? Porque eu já atendi muitas vezes, muitas crianças que estavam dormindo junto com os pais, porque os pais estavam em um conflito conjugal. E aí levava o filho para dormir junto, para não ter uma relação à noite, né? Ali, para não ter. Né? Então, o conflito conjugal colocava ali a criança no meio da cama para ela dormir. Às vezes a criança já estava pedindo pelo próprio quarto, pedindo por autonomia, não tinha nenhum problema, mas essas questões conjugais, assim como questões emocionais mesmo, ou dessa mãe, ou geralmente da mãe, né? Mas pode acontecer com o pai também, de uma dependência afetiva, de uma
tentar super compensar ali algo que faltou na própria infância e aí tenta super compensar isso com o filho, né? Às vezes a cama compartilhada por uma questão de praticidade mesmo, meu filho tem muitos despertares, então é mais fácil deixar ele dormindo aqui do que eu ter que ficar levantando toda hora, né? Como que você trabalha essas questões, Vivian? Então, eu converso muito com a família, né? Antes de fazer o atendimento, eu faço uma anamnese bem detalhada para entender bem a família, as necessidades, o histórico dessa família. E aí, através disso, eu vejo essa família, ela é a favor da cama compartilhada? Ou ela faz a cama compartilhada porque ela não tem outra forma de dormir, igual você falou, às vezes o bebê chora muito à noite e não quer ficar despertando, ou às vezes a criança mesmo quer dormir com os pais, ela não consegue transferir essa criança para o outro quarto. Então, às vezes, os pais fazem a cama compartilhada porque não conhece outra forma de desvencilhar dessa forma, né? Então, eu procuro entender de cada família qual que é a necessidade de cada família. Tem família que não, eu quero fazer cama compartilhada, eu gosto do meu filho aqui comigo, a gente se sente bem, a gente se sente acolhido, é uma forma de conexão que a gente tem da família. Ótimo, eu respeito isso também. E eu trabalho conforme a necessidade da família, né? Por isso que eu gosto de entender bem cada situação. Agora, a maioria dos casos que chegam para mim são de famílias que às vezes fazem a cama compartilhada porque não tem outra forma. Porque às vezes quer ensinar a criança a dormir no quarto dela, ou a criança não aceita. Ou tem essa dificuldade do bebezinho acordar várias vezes e a mãe trazer para ficar mais fácil, porque ela está muito cansada, né? Então, assim, nesses casos, por exemplo, do bebezinho, a maioria das vezes que o bebê desperta, muitas das vezes é porque está na cama compartilhada com os pais. Ele tem essa associação de estar com os pais o tempo todo. E aí ele desperta para ter a certeza de que está ali na cama com os pais. E às vezes dorme com os pais na cama. E aí os pais pegam ele dormindo, colocam no berço. E aí, quando ele acorda, ele não reconhece aquele ambiente que ele estava, ele não reconhece o berço, é totalmente estranho. Como assim, né? Eu gosto até de dar um exemplo para os pais, imaginar. Eu estou dormindo, eu estou vendo a TV no sofá. Eu e meu marido vendo TV no sofá. E aí eu adormeço no sofá. E de repente eu acordo na minha cama. Então, como assim eu saí do sofá e vim parar na cama? Eu não lembro. Então, é o que acontece na cabeça de um bebê. De um bebezinho que adormece na cama, ou adormece mamando, né? Ou adormece no colo, e de repente acorda na cama, do nada, como se nada tivesse acontecido. Então, assim, ele estranha aquele ambiente, ele não reconhece aquele ambiente. Então, assim, a forma melhor que tem é já ensinar esse bebê, né, a adormecer no próprio bercinho, na própria cama dele, ele ensinar uma autonomia de sono para ele, né? Desde já pequenininho, a gente já ensinar autonomia para as crianças, para elas serem independentes, né? Para elas terem saberem, né, desde pequenininho, ter cuidados consigo mesmo, né? Então, assim, aí os pais entendem, né? Realmente eu preciso. Casos, por exemplo, do peito. Tá mamando no peito. Gente, eu falo, é uma covardia com o bebê. O bebê já tem associação de adormecer no berço, né? E ainda deixa ele dormindo na cama porque fica mais fácil de dar o peito. Então, assim, aí de repente quer tirar o peito do bebê, mas quer deixar ele dormindo na cama. Tá com o self-service ali do lado dele, ele sentindo o cheirinho do leite. Como é que vai tirar o peito do bebê se ele continua dormindo na cama com os pais? Então, assim, tem várias situações nesse sentido. Então, a gente primeiro tem que ver a necessidade dos pais, o que eles realmente querem, se eles estão preparados para isso, né? E atender a necessidade dessa família. Então, assim, não, é igual você falou, não existe certo ou errado. Não é errado fazer cama compartilhada, né? Mas desde que esteja sendo bom para a família, desde que não esteja atrapalhando o sono do casal, a vida conjugal. Então, a gente tem que colocar na balança tudo isso. Tá atrapalhando?
Não está atrapalhando? Então, ótimo, vamos continuar. Não tem problema nenhum, gente, né? Eu sou da bandeira que, assim, tem que ser bom para a família, tem que fazer bem para a criança, né? Sim. E é isso que importa. Tem que, né, olhar, por isso que olhar para todos esses cenários, né? Então, como que está essa relação conjugal, como que está esse casal, esse pai ou essa mãe, e essa criança, né? Porque ela tendo as necessidades dela atendida, né? Uhum. Não importa onde ela está dormindo, né? Se ela tem essa conexão, esse vínculo ao longo do dia, por exemplo, ela vai se sentir segura para dormir na caminha dela, à noite toda, né? Uhum. E aí é claro, né, que tem todos os contextos ali, o temperamento da criança, às vezes algum transtorno, alguma questão de alergias que faz essa criança despertar, às vezes Sim. um parto prematuro que, né, trouxe ali alguns traumas e essa questão da construção do vínculo, do apego desde esse momento. Então, é claro que a gente está, né, falando aqui, e por isso que você faz é tão importante, de uma anamnese, entender aquele cenário daquela família e as necessidades de cada família. E, né, hoje a gente vive num momento de muita informação, o acesso, né, até depois aqui abaixo do vídeo vai ficar o link do Instagram da Vivian. A Vivian atende. Você está presencial? Tem o consultório em qual cidade? Tem o consultório em Belo Horizonte, né, no Ah, bairro Funcionários, na MV Clínica Pediátrica, e atendo online. Eu atendo muito online, né, principalmente pessoas de outros estados, até de fora do país. Então, assim, é possível fazer um atendimento de qualidade mesmo que seja online, né? Mas para quem gosta do olho no olho, que existem pais que gostam do olho no olho, gostam do atendimento presencial, tem o consultório em Belo Horizonte, a gente faz os atendimentos presenciais também. muito bom. E aí, então, a gente está nesse excesso de informações, né, e muitas vezes essas informações contraditórias que deixam esses pais muito mais perdidos do que encorajados, de fato, né? Então, acompanhar uma profissional que você sinta essa segurança, uma profissional que, né, como a Vivian, que traz que se dedica ali ao estudo, que tem uma compreensão e que agrega, né, esse olhar da educação parental também, além da consultoria do sono, né? Porque muitas vezes, como a gente falou lá no início, fica só na consultoria do sono, é só a pontinha do iceberg. A gente tem que ter esse olhar para a família como um todo, né? Esse olhar para encorajar esses pais a tomarem as melhores decisões com base na vida deles, na dinâmica familiar, nos valores familiares e não nas receitas prontas na internet, né? Exato, exatamente. Vivian, adorei esse bate-papo com você, adorei aqui, espero ter contribuído também com quem está aqui nos assistindo pelo YouTube ou nos vendo também no Spotify. Compartilhem esse conteúdo, esse episódio com outras pessoas, às vezes pais de primeira viagem que estão passando ali por esses desafios de sono com os filhos, que ficam inseguros em relação a fazer, né, cama compartilhada ou não, enfim. Uma coisa só que a gente orienta é não façam treinamento de sono, né? Não Não, deixam essa criança por favor. chorar até pegar no sono, porque ela não aprende, não é que a criança aprende a dormir, ela vive o desamparo, né, porque ela entende que ela não tem com quem contar. Então essa criança que adormece chorando, ela na ela cria uma associação de eu não posso contar com ninguém, porque não adianta eu ficar aqui chorando que ninguém vai me atender. Então é melhor eu desistir. E esse desamparo fica um legado para a vida toda, né? E aí lá na frente a gente vai precisar cuidar disso. Então, para evitar isso, desde já
trabalhe essa conexão, busque informações com uma profissional capacitada. Como eu falei, vou deixar aqui abaixo o link, né, do Instagram da Vivian, para que vocês possam conhecer mais o trabalho dela. E é isso, né? A gente segue junto, encorajando pais, fortalecendo famílias. Obrigada, Vivian, pela participação aqui. Ah, eu que agradeço. Nossa, me sinto honrada e eu espero poder ajudar as famílias, sim, ajudar a levar esse entendimento para elas, ver o quanto é importante esse cuidado na saúde do sono das crianças, né? E uma coisa muito importante, Aline, só para finalizar, é o tempo de qualidade de sono das crianças, que as famílias, tem muita família que acha que criança tem que dormir igual adulto e não tem. Então, assim, dúvida que vocês tiverem, gente, olha no meu Instagram, né, para a gente poder ajudar essas crianças a terem sono de qualidade. Sim, sim. A Vivian fez um e-book falando com algumas orientações, algumas práticas em relação a isso. Manda um direct para a Vivian que ela manda esse e-book para vocês, né? Pode mandar. É isso. Obrigada, gente. Fiquem com Deus. Até o próximo episódio.